Olá, boa noite. Boa noite. Segunda-feira de carnaval, desfiles das escolas de samba do Rio entra no segundo e último dia. Em São Paulo, a chuva forte atrapalha foliões nos bloquinhos e alaga ruas e avenidas. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, visita a base das Forças Armadas no Ceará e busca solução para a crise na segurança do Estado. 147 pessoas já foram mortas desde o início da greve que começou na última terça-feira. Coronavírus se espalha pelo mundo. São registrados casos em 28 países. Na China, a contaminação atinge mais de 70 mil pessoas. 2.600 já morreram com a doença. Na Alemanha, carro atropela dezenas de pessoas que participavam de desfile de carnaval. 30 pessoas ficaram feridas. Nos Estados Unidos, o produtor de cinema Harvey Weinstein é condenado por estupro e agressão sexual. Ele foi acusado por várias atrizes de Hollywood. A sentença ainda não foi divulgada. Desde a última quarta-feira, o estado do Ceará já registrou mais de 140 assassinatos. A onda de violência cresce com a greve dos policiais militares, que chega ao 7º dia. Hoje, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, esteve no Ceará para tentar pôr fim à paralisação. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, visitou o Ceará junto com o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, e o advogado-geral da União, André Mendonça. O grupo começou o dia visitando o centro que coordena as ações das tropas das Forças Armadas, que foram enviadas ao estado. Em seguida, os ministros sobrevoaram Fortaleza e a região metropolitana. Após o sobrevoo, se reuniram com o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT. Existe um indicativo de aumento de alguns crimes mais violentos, mas a situação não, vamos dizer assim, não há uma situação de absoluta desordem nas ruas, as pessoas estão nas ruas, nós circulamos nas ruas, não existem, por exemplo, saques nem nada disso a estabelecimentos comerciais. Então a situação está sob controle. Primeiramente, eu queria agradecer, ministros, em nome dos 9 milhões do povo cearense, da população cearense, o pronto atendimento do pedido feito pelo governador, pelo Estado do Ceará, para a garantia da lei e da ordem no nosso Estado. O Estado que enfrenta, nesse momento, onde uma parcela das forças de segurança estaduais, descumprindo a Constituição Federal, procuram agir contra a lei, e a coisa mais importante para nós é a garantia da segurança da população cearense. Já são 147 assassinatos em todo o Ceará desde o início da greve que começou na terça-feira, dia 18. Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira pela Secretaria de Segurança do Estado. Só neste domingo foram 25 mortes. Sexta-feira foi o dia mais violento, com 37 assassinatos. Os agentes reivindicam um aumento de salário acima do proposto pelo Estado. Pelo menos 3 batalhões de Fortaleza e da região metropolitana ainda seguem ocupados. 230 policiais foram afastados e 37 presos por participação nos atos. Na última quarta-feira, o senador Cid Gomes foi atingido por tiros durante uma confusão na porta de um batalhão da PM, onde policiais estavam paralisados. Cid Gomes levou 2 tiros e recebeu alta ontem. E nesse carnaval, Belo Horizonte vai testar um equipamento que pode ajudar a reduzir as ocorrências mais comuns nesses dias de festa. A novidade promete ser mais uma aliada no combate aos abusos e casos de violência durante a folia. Esse ano, o Carnaval de Belo Horizonte ganhou ajuda da tecnologia. Foram instalados 2 totens como esse aqui, identificados como botão de pânico. Caso você presencie alguma situação de risco, violência ou importunação sexual, basta um toque para falar diretamente com a Central de Operações da Prefeitura. Com esse aparelho vai agilizar muito o atendimento. Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, boa tarde. Qual a sua emergência? A gente tem a Guarda Municipal, a BH Trans, o SAMU, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, que consegue articular a melhor estrutura para atender a demanda específica. Os equipamentos vão ficar em frente à Igreja da Pampulha e na Praça da Savassi, locais considerados estratégicos e que recebem um grande número de pessoas nesses dias de folia.
O João Paulo, que mora em Nova York, aprovou a nova tecnologia. Somente eu que moro fora do país vim passar o carnaval aqui em BH, a gente fica mais tranquilo, mais seguro. Também foram instalados equipamentos de videomonitoramento. São 9 câmeras que permitem imagens em 360 graus de altíssima resolução. O que a gente tem pregado em Minas é o respeito, é um carnaval para a família, é um carnaval onde todo mundo possa curtir e se divertir. E o Carnaval de Brasília também ganhou um reforço no combate ao assédio contra as mulheres. São medidas simples que visam dar mais segurança às foliãs. À primeira vista, uma festa comum de carnaval. Mas é nos detalhes, aqueles que fazem toda a diferença, que o combate ao assédio contra a mulher vai aparecendo. Seja no banheiro, com mensagens simples e diretas, seja na balada mesmo. Se alguma mulher se sentir assediada, é só pedir para qualquer funcionário do evento chamar uma mana, como a Rebeca, que são mulheres treinadas para prestar atendimento às foliãs que se encontrarem em estado de vulnerabilidade. Um dos serviços oferecidos é o Conta Comigo. A gente faz atendimento a mulheres em qualquer tipo de situação. A maioria dos casos são de casais que brigam dentro do evento. E aí mulheres que estão com um parceiro e tem algum tipo de briga por ciúmes ou qualquer outro tipo de caso. A iniciativa é aprovada até para quem vem curtir numa boa, na paz, como a Tamara e o Roberto. A gente sabe que muita gente passa por isso, o risco que se corre aqui dentro, e é legal a gente fomentar essa cultura da sororidade, do apoio às mulheres. Para a gente evitar o assédio, para a gente entender que não fazer uma aproximação forçada, mas a gente tem que ter consciência. Um dos responsáveis por essa e outras iniciativas é o Chicão, diretor de sustentabilidade do Carnaval no Parque, um dos principais eventos da folia brasiliense. Carnaval, infelizmente, a gente tem esse tipo de situação de assédio, violência contra as mulheres. As estatísticas aumentam muito no período do Carnaval, isso sempre incomodou a gente. E aí, no final de 2018, foi aprovada uma lei que caracteriza a importunação sexual como crime. Isso foi o gatilho que faltava para a gente tomar uma decisão de implementar um protocolo de acolhimento. Outro serviço muito bacana, direcionado para as mulheres aqui na festa, é o Siga Segura. Então aquela mulher que quer ir embora, mas está com medo de ir sozinha até o carro, ela pode pedir para uma mana acompanhá-la até o veículo. É um serviço que eu acho super original, que a gente nunca viu em nenhuma festa. A gente se sente muito mais segura e mais confiante de poder ir embora com segurança para casa. E nesta segunda-feira de carnaval, quem tomou conta das ladeiras de Olinda foram os bonecos gigantes. Os grandões do frevo arrastaram uma multidão pela cidade histórica. A segunda-feira de carnaval foi marcada pela apoteose dos bonecos gigantes de Olinda. Eles se concentraram no Alto da Sé, ao som de uma potente orquestra de frevo. Entre as novidades desse ano, a rainha do rebolado e dos memes, Gretchen. O maior sucesso do cinema hollywoodiano também veio, Coringa. Mas aqui não precisa ter medo, porque esse vilão tá mais afim de dançar frevo com a turma. O desfile dos bonecos gigantes garantiu a diversão dos milhares de foliões. A pequena Paola se jogou no frevo. Eles são divertidos e brincalhões. O desfile dos bonecos é mais legal para a criançada também. Sim, teve ontem também, que foi o desfile dos super-heróis, que sempre sai daqui do Alto da Sé, e hoje dos bonecos gigantes, que ela adora, ela acha maravilhoso. Esse grupo de turistas de Belo Horizonte marca presença no Carnaval Olindense há 4 anos. A nossa fantasia é a Amazônia sem chamas, para a gente incentivar a proteção da floresta. Saltaram o banco, vieram direto para Olinda brincar carnaval. Pois é, diretamente da Casa da Moeda da Espanha. Curte o carnaval, o melhor carnaval do mundo aqui em Olinda. Olinda é para todo mundo, né? É um carnaval maravilhoso, eu não troco por nada. Os bonecos gigantes de Olinda são dos maiores símbolos do carnaval pernambucano. Uma tradição que começou por aqui em 1932 com o desfile do Homem da Meia-Noite. De lá para cá, vários artesãos renovam essa brincadeira todos os anos, enchendo esse mar de foliões, de alegria e muita diversão. Leandro Castro é um dos responsáveis por manter essa tradição. Todos os anos, ele coloca suas criações para desfilar pelo sítio histórico. Quando a gente lembra de carnaval, vem a palavra frevo, bonecos gigantes, né? E a gente soma essa cultura exótica junto em materializar ídolos, né? Que tomam vida
nessa grande festa popular. Por aqui passam super-heróis, personagens dos filmes de terror, artistas do rock e o que mais a criatividade do carnaval lindense quiser. A gente sabe que carnaval não é só festa. No meio da folia, muita gente distraída perde documentos, cartões de banco ou é vítima de furtos. Mas até nesses casos, agora existe um bloco virtual para ajudar o folião distraído na hora do prejuízo. Alegria e descontração. Mas no meio da festa também tem muita distração. Perdi o meu RG e o meu cartão, né? Tava um dentro do outro. E aí, na verdade, só anotei quando cheguei em casa, né? Perda ou furto de documentos e celulares durante o carnaval é um problema comum. Mas até para isso, o folião agora tem um bloco digital. O quem procura acha. É uma plataforma muito simples de usar. Se você encontrar o documento de alguém, entra, se cadastra. Além da plataforma para ajudar quem perdeu os documentos, ainda tem a distribuição dessa bolsinha feita pela instituição. Mas qual é o diferencial dessa bolsa? Bom, essa bolsinha foi pensada para ajudar também os foliões aí no carnaval, visto o alto índice de roubo e furtos de celulares. Então, ele vem com um cordãozinho de silicone que prende o seu celular. Foi pensado já na usabilidade para que a pessoa não precise tirar o celular do cordão. Então, dá para digitar, dá para tirar selfie e aí a gente evita uma dor de cabeça maior. Só no ano passado, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou mais de 5.000 ocorrências de roubos e furtos de celulares. A melhor maneira de não cair no prejuízo e ser surpreendido por criminosos é a prevenção. Eu tento deixar na pochete, por dentro da roupa. Aí não tem como perder. O mais fácil é você evitar carregar muita coisa, né? Porque ainda mais pelas fantasias, tentar economizar espaço no celular, colocar o documento junto do celular, deixar no bolso bem apertado. E aí você fica só com uma coisa bem simples, assim, é tranquilo, bem melhor. Um incêndio em um pátio de veículo destruiu cerca de 80 carros em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 15 caminhões cegonhas estavam carregados com os 80 veículos que foram atingidos pelas chamas. Para a corporação, o fogo pode ter origem criminosa. Ninguém ficou ferido. A Secretaria de Segurança Pública do Estado afirmou em nota que a Polícia Civil apura as causas do incêndio. Um homem sequestrou um ônibus com passageiros do terminal Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, e foi perseguido pela polícia. O homem assumiu a direção do veículo e dirigiu em alta velocidade. A PM foi acionada e perseguiu o veículo, onde, além do motorista, haviam outros passageiros. O ônibus só parou quando atingiu o muro de uma casa. Mesmo após o acidente, o homem tentou atropelar os policiais que o perseguiram e acabou baleado e não corre risco de morte. Os passageiros não se feriram. O sargento brasileiro, preso com 39 quilos de cocaína na Espanha, foi condenado a 6 anos de prisão. O sargento Manuel Silva Rodrigues fez um acordo com a promotoria espanhola e vai cumprir pena de 6 anos e 1 dia de prisão. Ele foi preso em junho do ano passado em Sevilha, com 39 quilos de cocaína levados num avião da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que tinha como destino o encontro do G20 no Japão. O presidente não estava no mesmo avião. O militar, que ainda deve pagar uma multa de 2 milhões de euros, declarou que sua missão era levar a droga até a Europa e voltar. A promotoria considerou que o sargento brasileiro foi sincero e reconheceu seus crimes. O Ministério Público do Paraguai acredita que a facção criminosa PCC mandou matar o jornalista Léo Veras em Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira com o Brasil, em 12 de fevereiro. Segundo a investigação, a arma usada no crime tem o mesmo tipo balístico de outros 5 atentados vinculados à facção. O órgão também divulgou que o carro usado na execução foi encontrado na casa de um criminoso do PCC. Um dos mandantes do crime seria um homem conhecido como Cachorrão. Ele é apontado como um dos chefes de um esquema de desmanche de veículos furtados no Brasil e vendidos na fronteira com o Paraguai. Uma operação neste fim de semana que investiga a morte de Veras prendeu 6 paraguaios, 3 brasileiros e 1 boliviano e também apreendeu armas e munições.
Os brasileiros repatriados da China durante o surto do coronavírus e a equipe que participou da operação de resgate foram liberados da quarentena neste domingo. De uma forma muito simbólica, mas extremamente forte, ninguém mais precisa usar esse negócio. Pode todo mundo tirar e estamos livres disso. O gesto simbólico da retirada das máscaras que eram usadas desde a cidade chinesa de Wuhan, epicentro do novo coronavírus, deu início à comemoração pelo fim do período de isolamento na base aérea de Anápolis, ainda no sábado. Durante a tarde, o governo anunciou o fim da quarentena, que terminou antes do prazo de 18 dias previsto inicialmente. A decisão foi tomada após novos exames apontarem que nenhuma das 58 pessoas, incluindo os brasileiros repatriados, familiares e a equipe que participou do resgate, tinham o Covid-19. Foi o terceiro resultado negativo desde que o grupo chegou ao Brasil no dia 19 de fevereiro. O sentimento que fica é de gratidão, porque estávamos isolados em um país distante, rodeados de perigo, de um vírus mortal, e o Brasil foi lá e nos resgatou. E o sentimento após a quarentena é de alívio, o sentimento de voltar para casa. No domingo de manhã, os últimos ajustes e uma cerimônia com a presença do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, marcada pela emoção, colocaram um ponto final oficialmente na quarentena de 2 semanas. Da cidade de Goiânia, 2 aviões da FAB partiram em direção a 6 estados e ao Distrito Federal. Em Brasília, desembarcaram 20 pessoas. O diretor substituto do Departamento de Vigilância Ambiental do Ministério da Saúde foi uma delas. Marcos Quito integrou a equipe de resgate. A operação em resgate em si, ela foi bastante tensa, principalmente porque nós estamos lidando com algo ainda não muito conhecido. Então os países também estavam muito tensos com isso. As nossas paradas foram muito demoradas por conta de desembaraçar, de resolver problemas administrativos e operacionais. Então isso foi muito mais difícil para a gente. Para o ministro da Defesa, a operação foi perfeita. Orgulho pela operação em si, né? A operação foi muito bem feita. O resultado expressivo e o alívio que todos os resultados foram negativos, os exames, né? Nós cumprimos o que a Organização Mundial de Saúde, os protocolos nacionais e internacionais prescreve. A nota 10, foi perfeita a operação. Na tarde de hoje, o Ministério da Saúde atualizou o número de casos do novo coronavírus considerados suspeitos no Brasil. São 4 no momento, outros 54 já foram descartados. E apenas hoje, as ruas de Belo Horizonte receberam mais de 1 milhão de pessoas para curtir o carnaval. Festa que reuniu fãs de música baiana e até os nerds. Oportunidade também para quem aproveita a folia para trabalhar. A segunda-feira de carnaval em Belo Horizonte é deles. Com seus rituais e as fantasias inconfundíveis, o Baianas Ousadas reuniu quase 300 mil pessoas logo no início da manhã. Carnaval em BH agora bombando, não precisa nem para Bahia mais, carnaval é aqui agora. Do outro lado da cidade, teve samba interplanetário. Pelos personagens, não precisa nem dizer quem são os homenageados pelo Unidos da Estrela da Morte. Aqui o carnaval vem de uma galáxia muito distante, para todo mundo se divertir. Darth Vader, Jedi, Sith, rebeldes, super-heróis, todo mundo numa folia só, uma folia de paz de carnaval. Que a força esteja com você. Até o Chewbacca caiu no samba. Se o carnaval é festa para a maioria, tem muita gente aproveitando os dias de folia para trabalhar. Só de ambulantes cadastrados aqui em BH são 15 mil. Tá faturando muito nesse carnaval? Valor investido a gente já conseguiu retornar sim, tá? A gente vendendo água, refrigerante, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, tá bem tranquilo sim. Com um público estimado em 5 milhões de pessoas, o carnaval deve movimentar 700 milhões de reais na economia de Belo Horizonte. O Carlos não tem do que reclamar. Desde quinta-feira está na rua vendendo. E para ele a festa não deveria ter dia para acabar. Ajuda muito, né? A gente tem filho, né? Família, um extra que entra, né? E ajuda a gente bastante. A Jéssica aproveita a folia para vender turbante. É ótimo, excelente.
mas o que a gente vende o ano todo, a gente vende no período do carnaval. E milhares de foliões foram às ruas do Rio de Janeiro nos mais de 40 blocos espalhados pela cidade. No aterro do Flamengo, o Sargento Pimenta embalou 340 mil pessoas ao som dos Beatles. Beatles e carnaval. Essa mistura dá certo. Pelo visto, sim. Já é tradição. O Sargento Pimenta atrai uma multidão na segunda-feira de carnaval para o aterro do Flamengo, na zona sul do Rio. Esse ano, o bloco que mistura vários ritmos ao rock and roll completa 10 anos. 340 mil pessoas, segundo a Rio Tour, participaram dessa comemoração, que também homenageou os 60 anos dos Beatles. A tarde na Zona Sul, a mistura de rock and roll com ritmos carnavalescos deu lugar a um autêntico bloco de rua. Olha aqui a bateria. E o Estica do Flamengo passou pelo bairro arrastando milhares de foliões. E enquanto o batuque tomava conta das ruas, fantasias inusitadas chamavam a atenção. Quem quer ficar espremido quando se pode arrumar uma pulseirinha e um espaço VIP? Toda pessoa que for ter acesso aqui, a gente dá uma pulseira para a pessoa entrar e o grupo todo ficar reunido. Já a Hannah aproveitou um tema atual para fazer uma crítica bem-humorada. Se fantasiou de geosmina, a substância que nos últimos meses provocou alterações na água do rio. É uma crítica e também serve para dar visibilidade a uma coisa que não está sendo falada, né? A gente continua ingerindo essa água e ninguém mais está falando sobre isso, porque está todo mundo preocupado com o carnaval. Teve até folião de 4 patas chamando a atenção. E gente que tinha acabado de chegar ao Rio e, claro, não quis perder um minuto sequer para cair na folia. A gente chegou hoje, mas está curtindo muito. Vem pro Rio de Janeiro! E olha, uma forte ressaca do mar causou estragos e até arrastou banhistas em várias praias do litoral de São Paulo. Em Ubatuba, a maré alta causou pânico entre banhistas. A força da água levou tudo que estava pela frente e surpreendeu até mesmo os comerciantes. Em Santos, a água invadiu a faixa de areia e deixou os quiosques inundados. Banhistas precisaram sair às pressas. Na praia de Pitangueiras, no Guarujá, a força da água derrubou essa mãe que estava com uma criança no colo. Por pouco, elas não foram levadas pela correnteza. E o temporal que caiu hoje em São Paulo deixou toda a cidade em estado de atenção no final da tarde. Vamos ao vivo falar com o repórter Giovanni César, que traz as informações. Boa noite, Giovanni. Qual é a situação neste momento por aí, hein? Acho que ele não... Ah, sim. A gente tenta um contato, então, daqui a pouco com o Giovanni. Vamos ver, então, como é que fica a previsão do tempo para todo o Brasil amanhã. A terça-feira de carnaval vai ser com pancadas de chuva por quase todo o Brasil. Ainda assim, o sol aparece, esquenta mais e as pancadas ocorrem a partir da tarde. A chuva pode chegar mais cedo e ser mais intensa nesta área em destaque, entre Goiás e Minas Gerais. O tempo fica mais encoberto e tem chance de chuva fraca no litoral de Santa Catarina, do Paraná e do Rio de Janeiro. Na capital fluminense, chuvas isoladas, em forma de garoa em alguns pontos da cidade. Na quarta-feira, a chuva engrossa. Ainda assim, as temperaturas seguem altas, entre 34 e 36 graus. Em Santos, litoral paulista, os próximos dias serão com a cara do verão. Pancadas ocorrem apenas à tarde, depois de um dia de sol e muito calor. Faz 38 graus na quarta. Em Salvador, o sol ganha força nos próximos dias e faz 34 graus amanhã. E o tempo fica mais aberto no Nordeste. A chuva perde força e o sol predomina na maior parte do dia sobre a região. Em Porto Alegre faz bastante sol, calorão de 32 graus e chuva no fim do dia. Em São Paulo, o sol aparece mais e faz 28 graus.
Pode ter chuva à tarde. Em Cuiabá, a temperatura chega aos 35 graus. Moradores de Guarulhos, na Grande São Paulo, reclamam da lama e dos buracos nas ruas. A situação por lá piorou depois das últimas chuvas. A cidade é a 12ª mais rica do país e a área mais afetada representa boa parte do faturamento do IPTU local. Entulho, mato alto e muitos buracos. Os trabalhadores contaram pra gente que só nessa via há cerca de 50 empresas. Em períodos de estiagem, o pó predomina. Períodos de chuva, olha só como é que fica. Cheio de poças. Essas poças chegam a ter até 10 centímetros. Isso atrapalha bastante o ir e vir dos caminhões. Vocês representam bastante o faturamento do IPTU, né, da cidade? Sim, além do IPTU, aqui a Cumbica, cidade industrial, cidade Nova Cumbica, representa mais ou menos por volta de 70% do imposto arrecadado em Guarulhos. E nós estamos assim, abandonados. Além do pó, além da chuva, nós temos problemas de infestação de rato e insetos, e que vem tudo para a empresa. O que chama atenção é que Guarulhos é a 12ª cidade mais rica do país, conforme o último levantamento feito pelo IBGE. Além disso, detém o 4º maior produto interno bruto do estado, que representa mais de 55 bilhões de reais. A cidade, inclusive, abriga o maior aeroporto da América Latina. Mas quem mora por aqui está insatisfeito. Com a força da água, essa família teve graves prejuízos. A última enchente invadiu parte do quintal e o escritório da casa. Quando começaram essas enchentes por aqui, elas eram relativamente baixas, não eram tão altas ou coisa que eu valha. Pegava mais a pracinha. O vizinho ofereceu o controlinho remoto, só que não deu tempo. Quando eu vi, já estava cobrindo esses vasos aí. Quem mora ou trabalha por aqui afirma que a prefeitura já foi acionada. O último foi entregue em dezembro do ano de 2019, mas assim, não fizeram nenhum trabalho. Em nota, a Prefeitura de Guarulhos informou que vai fazer uma vistoria no local para programar a execução do serviço de conservação das vias. E o presidente Jair Bolsonaro continua em Guarujá, no litoral sul de São Paulo, onde passa o carnaval. Hoje, Bolsonaro passeou de moto pelas ruas da cidade. O presidente postou diversos vídeos mostrando o passeio com outros motociclistas. No trajeto, foi cumprimentado e alguns aproveitaram para tirar fotos com o presidente. Jair Bolsonaro chegou à Baixada Santista na sexta-feira e deve voltar a Brasília na quinta, depois da quarta-feira de cinzas. Vamos voltar a falar com o repórter Giovani César para saber do temporal que caiu hoje em São Paulo e deixou a cidade em estado de atenção no final da tarde. Boa noite, Giovani César. Qual é a situação nesse momento por aí, hein? Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Olha, a situação é a seguinte. Primeiro, nós estamos aqui no final da rodovia Castelo Branco, na chegada de quem vem do interior aqui para a capital paulista, na zona oeste da cidade. As chuvas caíram entre o final da tarde e o início da noite. As regiões mais afetadas foram a região central e a zona oeste, onde estamos. Aqui é São Paulo, do lado de lá da rodovia é Osasco. Foram 19 pontos de alagamentos. Desses 19, 11 ficaram intransitáveis e desses 11, 2 eram mais preocupantes. Um no Vale do Anhangabaú e o outro na Avenida 9 de Julho, que são no centro da capital, que são locais por onde passam milhares de carros por hora, nessa que é uma grande metrópole, e ligam pontos importantes aqui da capital. Então é muito preocupante na questão, principalmente em relação ao trânsito, né? A chuva passou, a temperatura nesse momento é na casa dos 21 graus, os alagamentos vão diminuindo e temos aí uma sensação agradável nessa noite de verão aqui da Terra da Garoa. De São Paulo, Giovani César para o Rede TV News. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.